O Flamengo conquistou uma vitória maiúscula, talvez seja a grande vitória da temporada em termos de representatividade dentro do campeonato e dificuldades da partida. O Bahia valorizou demais o jogo porque apresentou todo o futebol que o tinha feito chegar até aqui em condição de igualdade. É claro que os desfalques do Flamengo interferiram no jogo e equilibraram mais a partida, mas foi um jogo de muitas alternativas táticas dos dois técnicos, que foram muito bem e fizeram uma guerra de argumentos ali durante toda a partida. Muito é de entusiasmar quem gosta de futebol e quem analisa futebol, entender o movimento de cada técnico, e eu vou tentar passar um pouco para vocês aqui. É muito difícil passar tudo porque é muita coisa, e vou tentar passar um pouco para vocês o que aconteceu taticamente nessa partida, falando sobre tática, sem tatiquez. Pessoal, a gente está muito perto da nossa meta de 50 mil inscritos. Nós estamos com 48 mil inscritos. Cara, encaminha esse vídeo para alguém, se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sino, tenta ajudar de alguma maneira para que a gente possa alcançar mais inscritos aqui nesse canal e ter cada vez mais uma rede ali de impacto direto, onde a gente possa falar aqui um pouco sobre o jogo tecnicamente e taticamente para mais gente, tá bom? E vamos lá pro campo ver o que aconteceu no estádio do Maracanã. O jogo começou com o Flamengo tentando fazer aquela marcação alta que já caracteriza esse time quando atua no Maracanã. O Bahia tentava sair jogando por baixo, como é característica desse time do Rogério Ceni, muito bem treinado, e o Flamengo ia tentando fazer o pé de pressão, a marcação alta, e acionava ali o Cebolinha, que parecia estar numa daquelas noites inspiradas dele. Não foi bem o caso, e a gente depois descobriu que existia uma questão física a respeito. Vamos torcer para ele estar bem, porque o Flamengo ainda vai precisar muito dele. Fato é que o Flamengo tentava abafar ali o Bahia, mas esse time muito bem treinado pelo Rogério Ceni conseguia sair da pressão muito bem e trocar passes, alternando muito o posicionamento dos jogadores. O Bahia era muito difícil de ser encontrado. E a ideia deles era aquela de ter o Cauli como um falso 9, Tassiano e Everaldo abertos, e o Cauli muito ativo no jogo ali, baixando para ajudar o Jean Lucas, que nesse momento estava pela esquerda, para ajudar o próprio Everton Ribeiro, gerando ali muita opção que, caso não fosse para receber o passe diretamente, seria para ajudar nesse jogo apoiado, nessa projeção dos jogadores. O time do Ceni realmente muito preparado para trocar passe e teve 70% da posse de bola no primeiro tempo do jogo, né? O que demonstra o nível, né, dessa equipe que atuou no Maracanã. Pois bem, o Flamengo tentava ali avançar e a estratégia era muito clara. O Bahia tem aquela linha de 5 jogadores de meio de campo que tenta fazer interceptações, tenta estar muito compacta, muito aglutinada lateralmente para evitar que o adversário consiga alcançar esse entrelinhas. E a ideia do Flamengo era justamente alcançar esse entrelinhas, que é onde tem muito espaço. A gente falou aqui durante a análise pré-jogo. Aliás, se tu assistiu o jogo e assistiu a análise pré-jogo, você certamente viu coisas que a gente falou por aqui, né? Fomos bem certeiros nessa. Então, nesse momento, o Flamengo tentava o quê? Tentava atrair especialmente os caras mais abertos dessa linha, que são jogadores de ataque, como o Everaldo e o Tassiano. Aqui o Everaldo salta a pressão no Jean Lucas e a bola vai chegar para o Cebolinha mais aberto. E aí, talvez tenha sido uma das primeiras vezes que o Flamengo conseguiu a estratégia de jogar de dentro para fora e depois de fora para dentro, alcançando esse espaço no entrelinhas, né, que tinha bastante gente. O Flamengo ocupando bastante o entrelinhas, aproveitando essa descompactação do Bahia nessa hora. Quase que o Gerson aciona o Lohan. O passe foi muito bom, o Canu fez uma boa interceptação. E não dava nem para achar que o jogo estava bom para o Flamengo ou comemorar, porque o Bahia logo em seguida teve uma jogada que poderia ter sido o gol do Cauli, que finalizou numa jogada bastante característica que o Bahia tentou repetir algumas vezes na partida e conseguiu finalizar, né? O Bahia é um time extremamente
perigoso. E a ideia do Flamengo continuava a mesma, mas não estava conseguindo ser bem executado. O Bahia conseguia executar bem sua proposta de jogo e o Flamengo, que não entrou em campo para contra-atacar, isso foi dito inclusive pelo Kleber Xavier na entrevista coletiva junto do Tite. O Flamengo que não entrou em campo para contra-atacar não se via de uma outra maneira, porque o Bahia, nessa aglutinação de atletas ali na zona da bola, tinha muitos artifícios, e uma das principais dinâmicas que esse time encontrou era essa dinâmica de lado oposto. Então, juntava muitos jogadores, especialmente do lado esquerdo, onde o Jean Lucas e o Tassiano tentavam ali se aproximar do Cauli, e o próprio Everton Ribeiro baixava para se aproximar e deixava o lado direito do seu ataque com o Gilberto se projetando ali. E com isso o Ayrton Lucas, fora de ritmo, depois de um tempo parado, sofreu demais, e o Cebolinha não ajudou tanto assim. Aparentemente chegou meio que no sacrifício e não estava dando conta. Durante a primeira etapa, o Gilberto muito perigoso. O Rossi, que é craque, né, e repondo bola em jogo, é incrível essa reposição rápida dele. Depois desse lance do cruzamento perigoso do Gilberto, já achou o Pedro, e o Pedro achou o Lohan. Aí o Flamengo podia de repente ter aberto o placar. O Lohan tentou gerar ali uma temporização para poder ter ângulo de chute ou de passe, mas o Gabriel Xavier e o Canu geriram muito bem a desvantagem, e o Gabriel Xavier fez um baita de um desarme, né, nessa jogada que poderia ter gerado gol do Flamengo. O Flamengo tentava sair por baixo também, e o Bahia não tentava evitar muito isso. Só que o Flamengo é um time essencialmente direto. E nesse lance, dessa bola, desse lançamento perfeito do Gerson, que jogou muito, foi o melhor em campo disparado, ele encontrou o Wesley. Aquela ideia que a gente falou no pré-jogo, de dentro para fora e depois de fora para dentro. Quando o Wesley recebe essa bola, notem como ele tem dois jogadores no entrelinhas para poder dar o passe. E ele aciona o Luiz Araújo no entrelinhas, só que o Luiz Araújo vai receber essa bola no entrelinhas e vai levar ela para fora. Notem, olhem só pro Lohan ali um pouco mais no alto da tela e vejam como ele vai se projetar. Ele vai tentar ficar no entrelinhas, o entrelinhas bastante aberto, muito espaço ali, e ele não vai receber o passe. O Flamengo tinha os espaços para atacar, mas não fazia os passes, né? Acabava errando o tempo de fazer os passes, e o Bahia, quando recuperava, era sempre um Deus nos acuda, ou de muita retenção de posse, ou de realmente jogadas perigosas. E aí eu destaquei o Léo Ortiz. Por quê, gente? O Léo Ortiz é craque, ponto. Talvez eu seja um dos maiores entusiastas dele, e eu, orgulhosamente, fui quem cunhou a expressão de que ele é um camisa 10 que joga de zagueiro. É um camisa 10 da zaga. Orgulhosamente fui eu que cunhei essa frase. Mas ele jogou de volante, gente, contra um adversário que tinha toda essa dinâmica que eu tô mostrando para vocês de troca de posição e de movimentação e passes curtos. Ele é um jogador mais pesado, ele é um jogador alto, jogador acostumado a fazer movimentos mais simples como zagueiro, movimentos de frente e trás, alguns giros, alguns apoios, as dinâmicas são diferentes. Então ele é um cara menos móvel e tinha que cobrir uma área muito grande no primeiro tempo. Então, o Léo Ortiz, defensivamente, tinha muita dificuldade de conseguir combater o Bahia. E esse era um dos motivos pelo qual o Flamengo estava com dificuldade de achar o Bahia no campo de jogo. O Bahia trocava passes, se envolvia o Flamengo até tranquilamente, e o Flamengo não conseguia avançar. A própria marcação zonal do Flamengo, né, ela tem vantagens nesse tipo de contexto, porque a individual também gera muita essa possibilidade de gerar dinâmicas de tabelas curtas e quebrar os encaixes, mas a marcação zonal demora um tempinho também para você encontrar as referências, você de repente fazer um encaixe ou outro para simplificar a dinâmica. Então o Flamengo não estava encontrando o Bahia em campo, e com o Léo Ortiz de volante improvisado, por conta de todos os desfalques que todos nós sabemos, acabou não contribuindo muito para isso. E o Flamengo naquele momento tendo muita dificuldade. Com bola, gente, com bola é craque, né? Então, com bola ele baixou para fazer a saída de 3 muitas vezes, junto com o Léo e o Davi, e outras vezes o próprio Ayrton, que está no alto do vídeo, ficava também fazendo essa saída na intenção ali de atrair o Everaldo e conseguir abrir esse entrelinhas que tem 5 homens, que a gente já mostrou para vocês. Aqui, o Ortiz já achou o Wesley, e vejam como, de novo,
existe um entrelinhas com espaço, ele acaba não acionando entrelinhas. Esse espaço aparecia, mas não era acionado. Ele acabou não acionando entrelinhas, mas dava para o Ayrton e o Ayrton finalizava. As finalizações para fora, por incrível que pareça, eram uma espécie de sossego. Por quê? Quando você não conseguia um escanteio, você ia para o tiro de meta, você encaixava aquela marcação alta e deixava a bola nos pés da defesa do Bahia para sair jogando. A dificuldade, gente, era tirar a bola de Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, Everaldo, Tassiano. A dificuldade era tirar a bola desses caras. Mas quando a bola tava com Gabriel Xavier, com Canu, com o Gilberto, com o goleiro Marcos Felipe, nesse outro momento, o Flamengo subia a pressão e o Bahia não conseguia sair, né? E acabava chutando para fora. Então, entenda, eu não tô aqui pregando o chute para fora, tá? Mas a batalha territorial do jogo, ela precisa ser vencida. E para você vencer uma batalha territorial, você precisa entender como você vai fazer para progredir em campo. No futebol americano, por exemplo, tentando fazer uma analogia com outro esporte, existe o punt, que é o chute que o último jogador de defesa dá para dar a bola para o adversário que vai atacá-lo. A ideia do punch é posicionar a bola o mais longe possível da end zone, que é o gol do futebol americano, para que você fique com mais distância para defender, com eles mais longe do teu gol. E para você atacar aquele ataque defendendo, você utiliza ali aquele espaço e as suas estratégias para tentar fazer o tackle ali, fazer o carrinho, fazer o combate, fazer o duelo e deixá-los muito distantes. No futebol, esse raciocínio também pode existir. Quando você tem uma situação de chance ali, não muito clara de gol, mas você tem um adversário que está dominando você, você precisa finalizar. Precisa finalizar de fora não só porque tem espaço, mas porque mesmo que a finalização vá para fora, a batalha territorial vai colocar a bola na marca ali da linha de fundo deles, para bater tiro de meta, na zona mais recuada do campo. E aí você pode posicionar seus jogadores para recuperar a bola. E foi assim que o Flamengo começou a fazer nesse momento do jogo. O Bahia, quando tentava sair jogando, ele tentava explorar totalmente o lado direito naquela dinâmica que eu avisei para vocês, né? O Gilberto com bastante espaço e o time dinamizando ali para deixar ele distante, né? Ele com esse espaço realmente. E o Ayrton Lucas fora de ritmo, com baixa leitura, com muita dificuldade de ler quando precisava saltar pressão, o próprio Cebolinha ajudando pouco, e assim o Bahia continuava progredindo bem por esse lado direito aí com o Gilberto. E aí o Wesley, né, até fez um corte belíssimo e muito difícil. O Wesley fez uma ótima partida de novo, é pelo menos a segunda seguida, a segunda ótima partida do Wesley em sequência, tá? Queiram vocês ou não, queira eu ou não, quem tem me acompanhado sabe que eu andei perdendo a paciência com ele, mas ele tem qualidades, né? Na hora que ele colocar a cabeça no lugar, ele sem analogia ou brincadeira, na hora que ele colocar a cabeça no lugar para jogar futebol, ele tem muita condição. Pois bem, e aí o Bahia tenta sair por dentro, infelizmente a imagem distorceu e vocês perderam o desarme do Léo Ortiz, a interceptação do Léo Ortiz de calcanhar. A bola passa para dentro e aí de dentro para fora o Luiz Araújo tira a bola ali daquele centro e entrega para o Lohan. O Lohan vai para cima da defesa adversária e notem o que vai acontecer. Ele vai para cima da defesa adversária e os caras estão ali dentro da área e há um grande espaço na frente dessa área, né? E esse espaço está ocupado ali pelo Pedro, que vai aproveitar para atacar, para dar opção de passe, né? Recuar um pouco para dar essa opção de passe e já de primeira soltar pro Gerson o Coringa, né, jogando de volante, onde tem gente que tem coragem de dizer que ele não sabe jogar mais, para ele dar uma patada de primeira e fazer uma coisa que a gente cobra muito, que é finalizar de fora da área e fazer um belíssimo gol, 1-0 que colocava o Flamengo no melhor contexto possível para esse jogo, que é o quê? Eu enfrento um adversário que é muito perigoso, mas eu tenho o contra-ataque, já que eu tô com 2 pontas em campo, que eu tenho um cara de força como o Lohan,
que eu tenho um centroavante que segura a bola, agora eu tenho campo para contra-atacar. E assim o Flamengo tentou fazer, até que nesse lance, que era até um contra-ataque, o Léo Ortiz venceu essa disputa aérea contra o Cauli. Foi um lance assim que eu não consegui enxergar nenhuma falta, né? Foi um lance até bem tranquilo e leal do Léo Ortiz, que defendeu, que tinha muita diferença de altura, tomou o cartão e ficou pistola, ficou indignado com o árbitro, Braulio. Pois bem, essa indignação dele talvez o tenha feito perder um pouco da concentração. Fato é que o Jean Lucas ficou com liberdade nas costas dele na hora que ele volta, né, e se concentra. O Lohan também não está fazendo uma boa cobertura da bola e o time parece estar um pouco fora de foco nesse momento, perdendo um pouco da concentração. E isso custa caro demais no futebol de hoje em dia. O Canu acerta um ótimo passe para o Jean Lucas e o Jean Lucas vai dominar com uma perna e passar com a outra. A defesa está aí mano a mano. Depois o Everaldo até fala. Os caras não estavam fazendo cobertura curta, então eu avisei pro Jean Lucas, passa a bola para mim que os caras não estão fazendo cobertura curta. Depois o Ayrton Lucas perdeu a disputa física, também não fez bem a cobertura. E o Everaldo fez o gol. Daí, gente, o jogo continuou na mesma tônica, tá? Os times alternando ali oportunidades até que o Cebolinha, depois de uma ótima jogada do Gerson, quase faz esse golaço. Mas a verdade é que o jogo estava muito ali mais pro Bahia em termos técnicos, em termos de qualidade de jogo, de ideia ofensiva, mas tinha o Flamengo ali bastante perigoso e o Bahia oferecendo muito espaço, né? Esse espaço na frente da área, o tempo inteiro posto. Até que entrou esse aí, né, que tá com a bola, o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique entrou com uma função tática importante, né? A função do Bruno Henrique ao entrar em campo, ela foi mais defensiva do que ofensiva. A ideia do Bruno Henrique era tentar ajudar o Ayrton Lucas e neutralizar esse ataque do Gilberto. Então, ele ficou basicamente com um encaixe individual no Gilberto. A todo momento que o Gilberto recebia a bola, o Bruno Henrique estava atrás ali daquela linha e ele ia ficar até o fim do jogo desse jeito, né? Então, a jogada pelo lado direito do Bahia acabou com a entrada do Bruno Henrique, que não foi nada bem com bola no pé, mas que entregou algo que o Cebolinha não estava entregando e facilitou um pouco o trabalho defensivo do Ayrton Lucas, que também não fez um bom jogo. A relação homem-bola dos dois não estava legal, do Gabriel também, que está entrando aí. Gabriel, e aí o Flamengo troca, né? Coloca o Alan e o Gabriel e sai o Luiz Araújo e o Lohan, né? Confesso que a saída do Lohan é difícil de entender na parte técnica. Ela acontece, acho que pensando na parte física, é um jogador ainda em formação, e entra o Gabriel no lugar do Lohan, tentando ocupar o mesmo espaço, acaba não dando sequência, né, em nenhum lance. Ele tem até uma movimentação interessante, mas tecnicamente realmente o Gabriel não parece estar conseguindo, né, tá num momento muito complicado. Mas a entrada do Alan coloca ele centralizado do lado do Léo Ortiz e deixa o Gerson ali aberto como um ponta, né, como um meia armador, que é a função que ele vinha executando antes da data FIFA. E o impacto, gente, é imediato. O time começa a jogar mais junto, o time começa a jogar mais apoiado e, por isso, o time começa a construir um pouco mais de oportunidade de gol e domínio. Enquanto isso, o Bahia vai cansando. Nesse lance, o Gerson quase dá uma assistência bem bonita para o Bruno Henrique. Então, dois movimentos. Primeiro, o Gerson na ponta, cadenciando mais o jogo, ou seja, o time subindo mais junto, mais capaz de executar, perde, pressiona. A gente começou a ver o time recuperando a bola logo depois que perdia. Isso era uma coisa que não estava acontecendo, né? Porque o time estava sempre muito espaçado ofensivamente, muito descompacto, porque descompactava os blocos ali propositalmente. Então, o Flamengo crescia no jogo, enquanto o Bahia parecia cansado e bem marcado, né? Não conseguia progredir com as suas jogadas, né? Progredia trocando passe, tinha alguma capacidade, mas agora tinha esse rapazinho aí, chamado Alan, e o Alan fazendo desarmes, né? E especialmente ocupando espaço, sendo essa formiguinha aí incansável que ele é, que gera realmente essa superioridade para o time, essa possibilidade de marcar. O Léo Ortiz sai de novo aos 30 minutos do segundo tempo, entra o Everton Araújo, o time imediatamente perde um pouco
da construção. O Alan gosta de ser o primeiro e jogar com o outro, porque ele é um cara que dá muita opção de passe. Ele tem passe vertical sim, mas ele gosta de trocar vários passes. Ele não é um cara de tanta objetividade, é um cara mais de cadência. E o time, na hora, perde um pouco dessa construção. Essa é a hora que o Tite começa a negociar um pouquinho com o empate. E tá tudo bem, era uma negociação justa, porque o jogo era muito difícil, o time estava pior em campo do que o adversário em vários momentos do jogo, e o adversário ali praticamente inteiro, sem desfalques. O Rogério Ceni tenta mudar um pouco a característica do seu time, coloca pontas para jogar, coloca o Depenha também, coloca pontas, coloca o Stupinhan, deixa um time quase num 4-3-3 ou num 4-2-3-1 com um meia, 2 pontas e um centroavante. É mais característico ser aquela dinâmica de falso 9 do Cauli, etc. E aí o domínio do Flamengo aumenta, e começa a aparecer esse link, Davi Luiz e Wesley. Davi Luiz o tempo inteiro procurando muito o Wesley agora com muito mais corredor, depois da saída do Luiz Araújo e a entrada do Gerson. O Gerson avançando mais como meia e o Wesley começando a ser acionado pelo Davi Luiz. Defensivamente, o Bahia agora só contra-atacava e perdia naquele momento, naquele recorte do jogo, a ideia de posse de bola. E aí o Flamengo continuava ali com bastante perigo, mas bem mais seguro defensivamente, com menos chance, digamos assim, de perder o jogo. E o Gerson continuando ali sendo o principal jogador do time, participando de todas as ações ofensivas e melhorando realmente o time ofensivamente. O Ayrton Lucas precisou sair e aí teve um perigo grande, Entrou o Bahia, o Cleiton, para defender, e ele passou a defender numa zona que tinha um ponta. Gente, foi um mismatch, como diria em outros esportes ali. É um desencaixe. Você coloca um cara que ele é leve para atacar um cara muito pesado que não tem a dinâmica daquela posição. E nesse lance, o Flamengo quase ali entrega uma chance clara de gol quando o Ademir fez uma ótima jogada para cima do Cleiton, que entrou na ruim, o Tite até falou sobre isso, com o elenco do jeito que tá muito difícil, o elenco muito enfraquecido e jogando a cada 60 horas, o Tite até subiu o tom contra a CBF e a comissão lá de saúde lá, e o pessoal que faz calendário, falou o nome do cara e tudo mais. Pois bem, o link Davi Luiz e Wesley seguia acontecendo, o garoto entregando muita opção, defensivamente muito seguro e dando essa força ao time. Não conseguia cruzar bem as bolas, mas conseguia lances ali, progredir lances, conseguir escanteios, como nesse escanteio que o flamenguista pediu pênalti, mas eu confesso que não achei pênalti, achei que o cara recolhe o braço tá dentro, enfim. Não é porque marcaram um que tem que marcar todos. E aí, chegou a jogada decisiva, o Davi Luiz aciona de novo o Wesley, essa jogada que já tinha passado a acontecer, o Gerson sempre ele sofre a falta, vai cobrar na cabeça do Davi Luiz. E aí a gente para de falar um pouco de futebol e vai falar das cenas lindas que a gente viu no Maracanã. Ver um cara que já ganhou tudo na carreira, como o Davi Luiz, e que é reconhecido mundialmente, que já ganhou também com o Flamengo, e tá hoje numa posição de elenco onde ele é reserva. Ver esse cara emocionado como esteve depois de marcar o gol, ver esse cara dando entrevista e meio a lágrimas ali, é difícil de não emocionar, Pra quem é torcedor do Flamengo, ver esse time que não aceita mais perder de jeito nenhum, esse time que se indigna a cada gol sofrido, esse time que vai até o último minuto pra fazer gol, remete lembranças muito legais. Depois, ver o Tite abraçando o filho, que treina muito bem as bolas paradas do Flamengo. O Flamengo tem bolas paradas ofensivas excelentes, e todo jogo tem uma jogada nova. Desde o começo do ano a gente fala nisso. E agora o time vencendo no último lance com uma jogada preparada pelo filho, o abraço de pai e filho. A gente questiona, sempre questiona essa história, esse nepotismo, etc, etc. Mas o Matheus Bach parece ter sido muito bem preparado, parece ser um ótimo profissional. E no fim do dia, a relação ali, ela é profissional e também é de pai e filho. Quem é pai como eu, logo se emociona também. E foi uma sinergia com a torcida que eu ainda não tinha visto ela ter com o Tite. E isso
é muito legal, né? O Tite, aos poucos, vai ganhando o respeito da torcida do Flamengo, que foi muito cética com ele e que talvez tenha duvidado da capacidade de um dos melhores técnicos das últimas 2, 3 décadas do futebol brasileiro. O que o Tite e o elenco do Flamengo estão fazendo em meio a 10 desfalques é uma enormidade, é uma grandiosidade, assim como o que o Bahia está fazendo com uma campanha incrível, tendo a pior tabela disparadamente do Campeonato Brasileiro até aqui, enfrentando já 4 favoritos a título fora de casa e estando com a pontuação que tá. É incrível o trabalho do Rogério Ceni e do Bahia, que se contratar um zagueiro de um nível parecido com o Léo Ortiz, vai realmente brigar até o fim do campeonato lá em cima, por Libertadores no mínimo. Então, é um jogo que entrega tudo no final, entrega resultado, entrega liderança isolada, entrega sinergia com a torcida e ajuda o time a passar por essa chuva, né, esse período antes dos jogadores voltarem, eles que ainda nem começaram a jogar pelas seleções. O Flamengo já quer que volte, lógico. Então, uma grande noite pro torcedor rubro-negro que teve dificuldade de dormir, não de tristeza ou de raiva como em 2023, mas por adrenalina alta e felicidade e euforia, né? O que você achou desse jogo? Comenta aí, deixa teu like, não se esquece de se inscrever no canal. Esse vídeo ficou longo, mas é porque é uma ocasião especialíssima. Valeu!